Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos trazer o nosso resumo da nossa terceira lição dessa revista da Escola Bíblica Dominical, lição de adulto. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte e os valores do Reino de Deus. Estamos trazendo aí mais um subsídio da nossa revista Bíblica Dominical desse segundo trimestre. E hoje nesta lição nós vamos falar sobre Jesus, o discípulo e a lei, trazendo aí uma reflexão sobre a lei e a graça, né? Relatada ali pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 20, que está escrito assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus falando ao povo ali no Sermão do Monte, registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. A nossa verdade prática pontua que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança, no Novo Testamento, em Cristo, nasce no interior do crente e reflete na sua vida exterior. Tem que brotar no nosso interior e refletir no nosso exterior. Os fariseus eram ao contrário. Eram muitos legalistas, exteriormente falando, mas dentro do seu coração apontava para outra coisa. E o Senhor Jesus Cristo vem nos mostrar que é a partir da regeneração, com o interior cheio da graça, da bondade, do amor de Deus, o exterior, o nosso exterior, reflete aquilo que está dentro do nosso interior. Então vamos trazer essa reflexão neste nosso vídeo, tá bom? Deixe o seu joinha aí no nosso vídeo, deixe o seu comentário, siga o nosso canal, e quando você deixa o seu joinha, quando você comenta, o YouTube recomenda também o vídeo para outras pessoas. O nosso texto bíblico em classe está no Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, quando Jesus disse: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo trazendo ali uma reflexão sobre a lei, que ele não veio para destruir, para não cumprir a lei. Jesus veio cumprir tudo na sua íntegra, né? Então, qual é a relação entre Jesus e a lei? Vamos trazer uma reflexão hoje. Vamos mostrar que a relação de Jesus com a lei apenas nos mostra que a nossa justiça é elevada em Cristo Jesus, mas de que a lei, né? Vamos mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. E o que é justiça? Essa justiça que é elevada, que justiça é essa? Na perspectiva bíblica, justiça, a palavra justiça vem de retidão, integridade, honestidade, né? Isso aí que o crente, o cristão, o servo de Jesus Cristo, o discípulo do Senhor tem que ter na sua vida exterior.
viver em retidão, viver em integridade e em honestidade. Então a nossa introdução começa pontuando que vamos estudar, né, a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja, o que Jesus deseja que os seus discípulos vivam, façam, né, a partir desse conceito. Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a lei, a letra da lei e o Espírito. E finalmente analisaremos a justiça do reino do Senhor Jesus Cristo. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, mas os ensinos do profeta, nem os ensinos dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. A nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Eles expunham seu exterior, mas o seu interior não estava de acordo com o que a lei ensinava. Muitos rituais, muitas práticas, como está ali registrado na oração do fariseu e do publicano, onde o fariseu auto se justificava, se sentia justo, dizendo que não era como os demais pecadores, que jejuava, que dava os dízimos, se auto-justificando. E isto ele já estava justificando a si mesmo. Já o publicano não. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Sou miserável, necessitado da tua misericórdia. Então vamos pontuar sobre esses tópicos nesta lição. Jesus cumpriu toda a lei. Um compromisso com o passado, com a lei mosaica, com o decálogo, né? Quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Jesus sabia que o ensino da antiga aliança, da antiga dispensação, era valiosíssimo, verdadeiro e bom. Verdadeiro e bom. Aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro sem olharmos para o que está no Antigo Testamento. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o Novo Testamento vem revelar o que estava escondido no Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento escreveu, o Novo Testamento revelou em Cristo Jesus. Então aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos legados nos trazem, né? Então Jesus veio cumprir toda a lei. Jesus não veio destruí-la, né? Para muitos opositores, Jesus era um malfeitor, um agitador, um revolucionário, um destruidor das tradições, como falavam também dos cristãos primitivos. Esses estão transtornando o mundo, colocando o mundo de cabeça para baixo. Mas o Senhor veio cumprir a lei, né? Jesus não veio destruir. Os evangelhos também deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme Moisés, a lei e os ensinos dos profetas, né? No lugar de enfraquecer a lei, Jesus devolveu o verdadeiro sentido dela, né? Já abandonado pelos mestres judeus. O verdadeiro sentido da lei mosaica, dos ensinamentos, do decálogo, há muito já havia sido deixado, negligenciado pela elite judaizante nos tempos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor veio cumprir. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição e não retrógrada nem estática.
A fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como ensinou o salmista registrado lá em Salmos 1, 2, 3 e o 119, do 1 e 97. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei, né? O verbo cumprir traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, abundar, fornecer ou suprir literalmente. A perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição. Jesus completou a lei, né? Jesus completou a lei, aquilo que era preciso fazer, porque a lei não mostrava a salvação. A lei não justificava as pessoas. A lei apontava para aquele que traria a salvação, para o Senhor Jesus Cristo, né? Em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo. O Senhor Jesus aperfeiçoou o que era visto como sombra, como diz o apóstolo Paulo, cedeu espaço para a realização do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo dos 10 mandamentos e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela lá em Hebreus capítulo 1, versículo do 1 a o 3, né? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós tem falado através do seu Filho, pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A letra da lei, a verdade do Espírito. A letra da lei, o que significa essa expressão? De acordo com as cartas paulinas, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas e que revela o pecado e leva à condenação, como nos mostra Romanos, capítulo 7, versículos 7 ao 25. Em suma, denominada pela fraqueza da carne, e sem força o homem seria levado à morte diante da lei, porque o homem não tinha como cumprir a lei na sua íntegra, né? Quando o homem cumpria um determinado ponto, errava nas demais. Não tinha como o homem cumprir a lei. A lei estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu a lei, aquele que foi perfeito em tudo. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade de o homem se salvar a si próprio. Nesse sentido, ela serviu como um guia. A lei serviu como um guia que nos leva a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Os fariseus, buscando o seu bel prazer, distorciam a verdade do Evangelho, da lei mosaica. Exigia do povo que cumprisse muitas coisas, extrapolava aquilo que a lei ensinava, mas o coração deles próprios estava distante de Deus. Jesus veio botar as coisas na ordem, no eixo, trazer para a direção certa, o propósito certo. Para os judeus, a lei representava sua completude por meio de uma tríplice divisão, né? A lei moral, cerimonial e judicial. A lei moral, né, que envolvia ali os 10 mandamentos, a cerimonial, que referia-se à adoração do povo a Deus no tabernáculo e posteriormente no templo, né, os rituais, né, e a judicial, que tem a ver com as diversas responsabilidades civil
individuais e sociais, né? O povo havia se tornado, saído do Egito escravo, e havia se tornado uma nação e precisava das leis, tanto no moralmente, como lidar, como viver em uma sociedade, cerimoniais relacionados aos ritos, aos sacrifícios, aos ritos ali no templo, no tabernáculo anteriormente, e civil, né, relacionado à sua, vamos dizer assim, à sua constituição de um povo como nação. Então, os judeus, a lei representava a sua completude por meio de uma tríplice divisão, né? Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo seus próprios méritos e que por isso seria possível salvar-se a si mesmo. Em suas cartas, Paulo, o apóstolo, deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema da lei mosaica, né? De modo que ele ofereceu um novo e vivo caminho para se chegar a Deus, como está registrado lá em João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. A gente quando olhamos lá para o tabernáculo, lá no Antigo Testamento, nós vimos que o tabernáculo tinha apenas uma porta, simbolizando o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a única porta, o único meio de chegarmos a Deus. E no desenho do tabernáculo que Deus deu a Moisés, ao lugar da presença de Deus, do Santo dos Santos, ficava lá no final. Então, era um processo de santificação. A porta, o Senhor Jesus Cristo, logo em seguida estava o altar do sacrifício, simbolizando ali a cruz de Cristo e o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus que morreu por nós. Lá na frente tem a pia, depois tem o lugar do santo, onde ficava ali o candelabro, com azeite ali, a luz acesa, o tabernáculo, o candelabro ali aceso, símbolo do Espírito Santo. Ao outro lado ficava a mesa dos pães da proposição, dos pães sem fermento, dos pães asmos. À frente ficava o altar do incenso, nossas orações a Deus para depois chegar no Santo do Santo. E só o sumo sacerdote tinha acesso a este lugar uma vez ao ano. Nosso Senhor Jesus Cristo é a porta que nos leva a Deus. Como ele diz aqui em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a porta. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Ninguém chega ao Santo dos Santos se primeiro não aceitar o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que estava no Antigo Testamento era simbologia. Simbologia, apontando para o sacrifício perfeito, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu tudo. Não precisamos mais de rituais, de sacrifícios, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, como está lá registrado em a epístola de 1 João. Jesus ele foi a propiciação, o sacrifício perfeito, vivo, em nosso favor. Aleluia. A lei e a verdade do Espírito. Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E, por isso, hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Declarado justo, quando Deus olha para nós através de Jesus Cristo, Ele nos vê justos, justificados, purificados, limpos do pecado, porque Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Por isso, somos justificados em Cristo. A justiça de Deus revelou-se na cruz. O Senhor olha para nós e nos vê puro quando Ele nos olha através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito de Deus nos vivifica, como está lá registrado em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, nos mostrando que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra,
pesada da lei que gera morte, como está lá registrado em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, pelo Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, passamos de um código exterior de normas para um código interior de inimizado na vida pelo Espírito de Deus, de palavras registradas em tábuas de pedras para palavras cravadas no coração do homem. O Espírito Santo traz vida em Cristo, que grava a vontade de Deus em nossa consciência e em nosso coração. A partir do novo nascimento, a partir da regeneração, do novo concerto, do nascimento em Cristo. O Espírito Santo não precisamos mais daqueles rituais, mas a palavra de Deus é registrada, é plantada em nosso coração através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia! E qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo hoje? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe nos perguntar: a propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa. Romanos 7:12 está estabelecida, Romanos 3:31, e cumpre-se no amor, Romanos 3, do 8 ao 10. E opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Aleluia! E Jesus Cristo é Jesus Cristo que impacta e aperfeiçoa e, por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei, que vem através do amor. Quando olhamos para Cristo, ouvimos que Ele cumpriu a lei. Por isso, é necessário vivermos em Cristo, porque em Cristo somos aperfeiçoados em fé verdadeira, depositando em Deus, em Jesus Cristo, a nossa confiança. Não precisamos mais fazer sacrifícios. Verdadeiro sacrifício é uma vida íntegra, dedicada, pregando o amor, uma vida de piedade, de retidão, de justiça, de honestidade. Este é o verdadeiro sacrifício hoje, porque as demais que era necessário o Senhor Jesus Cristo cumpriu. Então, o Espírito Santo que habita em nós nos leva a reconhecer que não é por mérito próprio, não é por obras, por boas obras, é por Cristo Jesus, porque ninguém era capaz de cumprir a lei, porque a lei novamente não salvava. A lei estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, Deus mostrando para o povo a maneira que Deus queria que eles vivessem, que eles se portassem, apontando para o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Quem é grande no reino de Deus? Quem é grande no reino de Deus? Mateus vai registrar lá no capítulo 5, versículo 18 e 19, vai mostrar que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Se acham, né? Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atenta para a sua instrução, que por omissão quer por omissão, quer por transgressão. Assim como os discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir os ensinos e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo,
que transforma e aperfeiçoa e concede-nos a graça e a verdade. Mateus vai dizer que eles se achavam grandes no reino de Deus, se achavam como aquele fariseu, se achava justificado. Mas nós precisamos nos atentar que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Sem o Senhor Jesus Cristo que nos justifica, estaremos perdidos. É pela fé, é através do Senhor Jesus Cristo. Então, quando vemos ali em Atos capítulo 15, onde aconteceu ali o concílio de Jerusalém, o Espírito Santo estava descendo poderosamente através da pregação dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, aqueles gentios sendo batizados, mas alguns judeus que haviam também aceitado, crido em Cristo, se tornados cristãos, estavam exigindo que aqueles gentios também se circuncidassem, guardassem as leis, e foi necessário Paulo e Barnabé se encontrar com os discípulos ali em Jerusalém, registrado lá em Atos capítulo 15, e mostrar, olha, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre nós, sobre vocês, sobre nós ali no dia de Pentecoste, também está descendo sobre os gentios. Quando pregamos o Evangelho, eles aceitam pela fé. Porque, e vamos exigir deles o sacrifício. O sacrifício, vamos exigir deles a circuncisão. O Espírito Santo não está descendo sobre eles sem eles serem circuncidados. Então não é necessário circuncidar, porque não é a circuncisão que vem trazer a salvação, é a fé em Jesus Cristo. Então esses fariseus, esses judeus achavam-se fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo, por isso se achavam salvos. Como disse João Batista aos fariseus que ia perguntar a ele por que ele batizava, em quem ele batizava, em que nome ele batizava e por que ele batizava. Aí João disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos de bom, frutos de arrependimento, porque até dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Os fariseus achavam, porque por serem descendentes de Abraão estavam salvos. O apóstolo Paulo vai falar que os filhos de Abraão são aqueles na fé, que acreditam e aceitaram o Evangelho da salvação. Nem todos aqueles que dizem filho de Abraão são filhos de Abraão, porque Abraão é conhecido como o homem, o pai da fé. Abraão acreditou, creu em Deus. Quando Jesus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho, não foi necessário Abraão sacrificar literalmente, porque na sua mente, no seu coração, ele já sacrificava o seu filho Isaque. E Deus aceitou o sacrifício de Abraão. No coração, Abraão já tinha oferecido o sacrifício de Isaque, sacrificado Isaque. Então, para Deus, Isaque foi oferecido. Não literalmente, mas Deus viu a intenção do coração. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Vamos lá. Assim como os discípulos de Cristo, os cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma a pessoa e concede graça e vida. A compreensão da justiça no Antigo Testamento baseia-se no binômio lei e obra, que gerou orgulho pessoal e confiança nas ações dos judeus para justificarem a si mesmos, não sabendo que estavam equivocados. Já o Novo Testamento há exemplos a esse respeito, quando tem ali o jovem rico que agiu assim por atingir o supremo bem, fazia tudo bem. Aí perguntou a Jesus o que era necessário para ser salvo. Aí Jesus disse, vai. Jesus viu, mostrou ali o que estava no coração daquele jovem, vai, vende tudo que tem e me segue. Quando ele olhou para os seus bens, para as suas riquezas, foi embora triste,
porque o seu coração não estava em Deus, estava nas suas riquezas. Nós temos outro exemplo, né, do fariseu, que por meio de sua própria oração achava melhor do que o publicano. Está lá registrado em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 17. O fariseu se achava justificado, dizia que não era como os demais pecadores, estava se auto-justificando, né? Temos também o sacerdote e o levita, que firmados numa justiça própria, não atenderam para a aflição do próximo. O samaritano tinha sido pego pelos salteadores, machucado, roubado, e deixado lá para morrer. Passou um sacerdote, um líder espiritual, que deveria olhar para o necessitado, mas não. Fez a volta e foi embora. Veio um levita também, que era um assistente ali do sacerdote, estava a serviço do cuidado das pessoas, fez a mesma coisa. Fez a volta e foi embora. Líderes espirituais, que deveria dar o exemplo, se achavam justificados, totalmente equivocados. Jesus veio refutar esse pensamento equivocado deles. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. Não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista, vazia. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos é superior ao dos escribas e fariseus. Não é mostrar exteriormente, é interiormente. O Senhor Jesus disse que não pode uma fruta boa produzir frutos maus. Uma fruta que dá frutos maus produzir frutos bons. A árvore se conhece pelos seus frutos. João capítulo 15, o Senhor disse que Ele é a videira verdadeira. Toda vara que está nele que dá fruto, limpa, tira, cuida para dar mais frutos, e aquela que não dá fruto é cortada e lançada no fogo, e essa queima. Não é por nossos méritos, não é por nossa retidão, é pela misericórdia de Deus. É uma justiça mais sublime, elevada, interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrarmos no reino de Deus. O Sermão do Monte nos esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. As bem-aventuranças para quem nasceu de novo. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. E essa justiça está baseada na nova aliança, no nascer de novo em Cristo Jesus. Nasce no interior, no nosso interior, para a partir daí refletir na nossa vida exterior. Amém? Esse é o nosso resumo dessa nossa lição. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.